Na época do Espírito Santo, quem realmente dá o perdão de pecados? Vocês já se perguntaram sobre essa questão? A época do Pai foi a época de Deus, Jeová. Naquela época, Deus revelou a nós a maneira de receber o perdão de pecados através do sangue de animais, que era uma figura e sombra. Na época do Filho, Cristo, que se tornou a realidade de todo o sábado e das ofertas das festas, veio a esta terra e derramou o seu sangue do sacrifício na cruz, abrindo assim a era da salvação através do perdão de pecados e guiando o caminho para a salvação. Então, quem dá o perdão de pecados na última época do Espírito Santo, quando se diz que ele aparecerá uma segunda vez para aqueles que estão esperando por ele? Mesmo na época do Pai, foi Deus quem estabeleceu os princípios, a direção e os regulamentos para o perdão de pecados. O mesmo aconteceu na época do Filho. Nesta época do Espírito Santo, Deus também estabeleceu todos os caminhos e princípios para o perdão de pecados e está chamando toda a humanidade para vir ao caminho do perdão de pecados. É por isso que João Batista testificou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na época do Filho, ele nos revelou quem é a fonte do perdão de pecados. Deus não era também a fonte do perdão de pecados na época do Pai? Ninguém, exceto Deus, pode conceder o perdão de pecados. Não somos os anjos que pecaram no céu e foram lançados a esta terra? Já que somos aqueles que pecaram no céu e foram lançados a esta terra, podemos ver que a humanidade não pode voltar ao eterno reino dos céus sem o perdão de pecados. Sem o perdão de pecados, nem o nosso reino dos céus, nem o poder da ressurreição, para sermos transformados de volta ao mundo angelical, seriam possíveis. A graça do perdão de pecados é realmente uma vasta e surpreendente bênção e graça de Deus, quando levamos em conta que tudo se torna inútil sem ela. Então, vamos confirmar através da Bíblia que ninguém, exceto Deus, pode nos conceder o perdão de pecados. Vejamos o ensinamento em Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Isso não quer dizer que somente Deus pode perdoar pecados? Vamos continuar com o versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos prestar atenção no versículo 10. Que autoridade o Filho do Homem, Deus que veio a esta terra em carne, tinha na terra?
Está escrito: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Foi por isso que ele disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Então, não foi apenas Marcos que registrou isso, mas Mateus 9 também contém o mesmo relato. Mateus, capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ao longo dos evangelhos, é evidente que ele está demonstrando a várias pessoas que ele tem a autoridade de perdoar pecados. Na época do Filho, Deus veio a esta terra, no nome de Jesus, abriu o caminho do perdão de pecados para a humanidade e estabeleceu o caminho da salvação para qualquer um que crê e confia no nome de Jesus. Então, quem realmente nos dá o perdão de pecados na época do Espírito Santo? Na época do Pai, Deus Jeová concedeu o perdão de pecados. Na época do Filho, Jesus Cristo concedeu o perdão de pecados. Na época do Espírito Santo, devemos ter certeza de que Cristo An Sang Hong é o verdadeiro Deus que concede o perdão de pecados à humanidade.